Olá pessoal, continuaremos nossas aulas de exercícios sobre operações com conjuntos. Vejamos o seguinte: para que o conjunto formado por 2, 9, 5, 7, x seja igual a o conjunto formado por 2, 3, 5, 7 e 9, o valor de x deve ser quanto? Ora, dois conjuntos só podem ser considerados iguais se todos os elementos de um também forem elementos do outro. Assim, x é o elemento que percebemos que falta no primeiro conjunto, ou seja, x é igual a 3. Sabendo que a interseção B é igual a 5, 6, 7, o conjunto A é igual a 4m, 6, 7 e o conjunto B é igual a 1m, n, 7, 9, então os valores de m e n são. Vamos para a solução. Há uma interseção entre os conjuntos A e B. Vamos montar o diagrama de Venn para melhor visualizar isso. Temos aí o conjunto A. Agora temos o conjunto B e a interseção entre A e B. Sabemos que a interseção é formada pelos elementos que são comuns aos dois conjuntos. O número 4 não está na interseção, logo, não é comum aos dois conjuntos, então podemos riscá-lo daí. Faremos isso também com o número 9 e o número 1. Vemos claramente que o número 7 pertence aos dois conjuntos e está na interseção. Para a solução deste problema, ele não mais nos interessa, então vamos riscá-lo também. Agora percebemos que o número m está nos dois conjuntos, logo, está na interseção e pode ser 5 ou 6. Veja que no conjunto A está faltando o n. Logo, n só pode ser o 6 e m é o 5. Sejam m, n e p três conjuntos, tais que m união n é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 5. M união P é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 4. E M união N união P será o conjunto formado por quais elementos? Bom, pessoal, questão envolvendo união é facílima. O resultado é juntar tudo sem repetir elementos. Só tome cuidado com problemas que envolvem interseção. Neste caso aqui, pegue M união N e M união P e junte tudo sem repetir os elementos. Assim, M união N união P é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, tais que A está contido em B e A é diferente do conjunto vazio, então, analise as alternativas e diga qual é a correta. É interessante frisar que A está contido em B. Assim, todos os elementos de A pertencem também a B, mas nem todo elemento de B vai pertencer ao conjunto A, porque A é que está contido em B. A alternativa A está errada, porque diz que sempre existe um x que pertence a A, tal que esse mesmo x não pertence a B. Isso não é possível, porque A está contido em B, então todos os elementos de A estão em B. A alternativa B está errada, porque afirma que sempre existe um x que pertence a B
tal que x não pertence a A. Isso não é verdade. Não necessariamente vai existir um elemento em B que não pertence a A. Por exemplo, os conjuntos A e B poderiam ser iguais. Então, todo elemento de B pertenceria também a A. Então, essa alternativa ela é falsa. Nesse caso aí, na letra B, pode ser que um elemento pertença a B e esse elemento não pertença a A. Pode ser. O erro da questão é dizer que sempre teremos um elemento em B que não estará em A. A letra C está errada, porque diz que se x pertence a B, então x pertence a A. Não é verdade, só se os dois conjuntos fossem iguais, e a questão não diz que eles são iguais. Então, um elemento de B pode não ser um elemento de A. O correto aqui é dizer que se tem um elemento em A, esse elemento tem que estar em B. Vamos pular a letra D e vamos analisar a letra E, que está errada, porque é óbvio que a interseção é o conjunto A, porque A está contido em B, então a interseção é o conjunto A. E a própria questão afirma no início que A é diferente de vazio. A resposta correta é a letra D, porque, em outras palavras, diz que se um elemento não está em B, jamais estará em A, não é? Se x não pertence a B, então x certamente não vai pertencer a A. Sabe-se que a união B, união C, é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A interseção B é igual ao conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 8. A interseção C é igual ao conjunto formado pelos elementos 2 e 7. B interseção C é igual ao conjunto formado pelos elementos 2, 5 e 6. E por fim, A união B é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nessas condições, podemos concluir que o conjunto C é formado por quais elementos? Então, pessoal, vamos montar os conjuntos A, B e C nos diagramas. Vamos começar pelas interseções. A interseção C nos dá o conjunto formado pelos elementos 2 e 7. Então, os conjuntos A e o conjunto C possuem esses dois elementos. Então, vamos colocar lá nos diagramas os elementos 2 e 7. Quando a questão fala também que B, interseção C, é igual ao conjunto formado pelos elementos 2, 5 e 6, então os conjuntos B e o C possuem esses três elementos. Então vamos colocar nos diagramas os elementos 2, 5 e 6. Da proposição que nos diz que A interseção B é igual ao conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 8, então colocamos esses elementos nos conjuntos A e B. Evidentemente que não estamos repetindo os números, repetindo os algarismos iguais nos conjuntos. Quando analisamos A união B, que é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, em confronto com A união B, união C, que é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, percebemos claramente que os elementos 9 e 10 só podem ser elementos do conjunto C. Então, pessoal, colocamos esses elementos, os números 9 e 10 no conjunto C, e temos como resposta final que o conjunto C é formado pelos elementos 2, 5, 6, 7, 9 e 10. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula vamos fazer mais exercícios. Até logo e muito obrigado.